Olha só, e Goiânia teve queda recorde no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, no mês de junho, segundo o IBGE. A taxa aqui na capital goiana ainda teve a menor variação do país e foi influenciada pelo preço da gasolina e da energia elétrica, que apresentaram redução de 5% e 4%, respectivamente. Assim, o acumulado do ano, que chegou a atingir 3%, caiu para 2% no primeiro semestre de 2023 e o acumulado do mesmo período do ano passado foi de 5%. Em 12 meses, o índice acumula alta de 1,30% percentual, acentuadamente inferior ao registrado no ano passado, que foi de 12%. E essa foi uma primeira redução, né, em 9 meses, essa redução aí de 0,8%, e metade dos 300 produtos e serviços pesquisados pelo IBGE ficaram mais baratos em junho. E para repercutir esses dados, eu recebo aqui no estúdio o economista Danilo Orcida. Bom dia, bem-vindo. Foi uma redução bastante acentuada, né, em alguns itens, pelo menos. Não, certamente. Antes de mais, bom dia a todos que nos assistem. E há fatores de explicação, certamente há fatores de explicação. Como bem demonstrou a reportagem, acredito que o principal fator de explicação é o mercado da soja. Veja, tivemos safras recordes nos últimos meses em relação à produção de soja. Lembrando que a soja é insumo para o fábrico de ração animal, portanto, ela é insumo para um outro segmento, que é o mercado da proteína animal, da carne. Então, perceba, do leite também. Do leite. E, por consequência, essa boa safra de soja, da produção de soja, essa grande produção, forçou o preço, né, dos derivados da soja, como é o caso do óleo de soja, que foi o principal item, para baixo, força-se o preço para baixo. E, de igual forma, como diminui custos de fabricação, os custos dos insumos do setor da produção da proteína animal, no caso da produção de bovinos, enfim, é que também a gente pode perceber que o preço da carne ela sofre, de certo modo, por consequência, uma redução. Então, acredito que seja um dos fatores de explicação. Somado também ao caso dos combustíveis, que dá uma equilibrada nessa balança, né? Eu vou pedir aqui para colocar aqui no telão para a gente os dados que foram divulgados pelo IBGE com relação a essa deflação, mas alguns itens também tiveram uma inflação, que é o caso da habitação, que subiu 0,69%, despesas pessoais subiu 0,36%, vestuários teve aumento de 0,35%, saúde e cuidados pessoais teve aí uma subida de 0,11% e educação também ficou mais caro, 0,6%. A gente vê aí uma subida que não chega a 1%, mas isso aí já começa a pesar no bolso do consumidor, né? Então, certamente. Vamos decifrar de uma forma simples para o nosso telespectador o que é o tal do IPCA. É uma sigla que parece tão estranha, mas em síntese, esse indicador, que neste mês de junho, veja, junho por quê? Porque temos os dados, né, fechados apenas do mês anterior. Agora, no mês de junho, nós tivemos 0,08. O que é esse indicador de deflação? Nada mais é do que a média de todos esses setores que são avaliados. Então, veja, o IPCA nada mais é do que uma média de variação de preços de uma cesta de consumo. Então, o Instituto de Pesquisa, ele vai mensalmente avaliar o preço de itens de vestuário, alimentação e verificar o que houve, né, o que teve aumento, aquilo que teve redução. E, naturalmente, alguns setores tiveram aumento, como é o caso aqui em questão. Mas também outros setores tiveram redução. Vamos colocar a próxima tela aqui para a gente observar? Esses aqui que vão aparecer para a gente, eles tiveram redução justamente nesse preço médio aí avaliado pelo IPCA. Então, comunicação teve redução de 0,14%, transporte 0,41%, artigos de residência 0,42% e alimentos e bebidas, que foi o destaque aí desses dados, de 0,66%, tudo isso e de deflação, tá, gente? Que é quando o preço baixa. Vamos para a próxima tela? Porque aí a próxima tela está mais interessante para a gente ver a questão do quais itens tiveram a maior redução. Então, o óleo de soja foi o principal, né? Sim. Quase 9%.
8,5%, como bem disse a Jaque Moura na reportagem, então foi 8,96%. Frutas teve redução de 3,31%, leite 2,68% e a carne com 2,10%. É uma redução que realmente chama a atenção, né, Danilo? Não, certamente. Aí, como vemos, né, a principal queda, derivados da soja. E, repito, a soja ela também é insumo para outros setores da agropecuária, como é o caso da ração, né, animal, e, por consequência, isso tem um efeito cascata. Há também, quando avaliamos toda essa composição de custos, de toda essa cesta de produtos e serviços que são mensurados pelo IPCA, temos também a questão dos combustíveis, que tem um impacto em cascata na economia. Lembrando que nos últimos meses tivemos uma série de medidas de desoneração tributária, mudança de política de preços, e isso certamente permitiu que houvesse uma margem de queda. Agora, trago a destaque uma questão. A política de desoneração tributária dos combustíveis acaba dia 28 de julho. 28 próximo, a desoneração de PIS, COFINS, CID combustíveis, que são os tributos federais, podem, né, caso não se renove essa desoneração tributária, restabelecendo a tributação nos patamares que até então era cobrado, isso pode representar aumento de preços no setor dos combustíveis e ter um efeito, por consequência, cascata em outros setores da economia. Mas vamos ser otimistas, né? Vamos trabalhar com a possibilidade que será renovado. A partir de quando que a população começa a sentir efetivamente, de acordo com os seus conhecimentos, né, que a população deve começar a sentir efetivamente os efeitos dessa deflação? A gente sabe que os dados são analisados no primeiro semestre, mas eles têm efeitos também já para o segundo. Eles meio que incentivam o segundo semestre ou não tem uma relação? Olha, tem uma relação e eu me arrisco a dizer que quais são os principais pontos dessa notícia que já sinaliza a deflação de uma forma até mais permanente. Tivemos indicadores positivos ao longo do mês passado, nesse mês também há um cenário de deflação. E veja, deflação, tecnicamente dizemos, quando temos um cenário de diminuição generalizada de preços, ao contrário da inflação. Quando você tem um aumento generalizado de preços, esse cenário tecnicamente chamamos de inflação. Então, essa deflação, ela sinaliza um certo controle da inflação, né? A redução dos indicadores de inflação, por sinal, abre margem para a redução de taxa de juros, já que a política monetária de aumento de taxa de juros, que persiste no país, mantendo-se na casa dos 2 dígitos, né, os indicadores, as taxas de juros, certamente essa política pode ser revista. Então, na medida em que se tem deflação, na medida que se reduz a inflação, os indicadores de inflação, abre espaço para redução até mesmo de taxa de juros, barateando financiamento bancário, financiamento imobiliário e o financiamento do consumo como um todo. Danilo, eu quero agradecer a sua participação aqui no JBC e já deixar o convite e aí o recado para o pessoal de casa que você deve voltar aqui para a gente esclarecer mais sobre esse assunto. Mas muito obrigada pela sua presença aqui e pelos seus esclarecimentos. Eu que agradeço a oportunidade. Na ocasião, desejo uma boa tarde a todos. Muito obrigada, Danilo.